Novamente aqui com vocês, professora Liliane Guimarães, do IFTL Campos Palmas, vamos dar continuidade ao aprendizado do Revit. Novamente vamos abrir nosso arquivo de amostra e para a aula de hoje, como é de visualização e muda dependendo da vista, vamos abrir uma de nível, uma de 3 dimensões, uma de tabela, podemos abrir mais uma de prancha e uma elevação. E abrir o mesmo arquivo e as mesmas vistas no Revit em inglês, para a gente acompanhar também. A visualização no Revit ela é muito fácil, porque ela é muito parecida também com o AutoCAD. A primeira coisa que a gente vai ver é o scroll do mouse, porque é muito utilizado e facilita o trabalho. Quando a gente usa o scroll do mouse simplesmente indo para frente e para trás, ele funciona como um zoom simples, onde você posiciona o mouse, o programa aproxima a visualização daquela área para você. Isso funciona em elevações, funciona em pranchas, funciona em plantas baixas, cortes do mesmo jeito que em elevação, funciona em vistas em 3 dimensões, só não funciona em tabelas. Veja, eu estou mexendo aqui o scroll para cima e para baixo e não está acontecendo nada. Outra função do scroll do mouse é você pressionar e arrastar. Quando você pressiona, ela funciona como se fosse um pan, move para um lado e para o outro. Isso funciona tanto na planta baixa como em 3 dimensões, em pranchas, em cortes e elevações. E não tem diferença aqui entre o Revit em inglês e em português. Só não funciona em tabela. Então a gente já está vendo que tabelas têm um modo de visualização bem específico. O scroll do mouse vai funcionar de uma forma diferente se a gente pressionar simultaneamente o Shift e o Ctrl. Se a gente teclar o Shift junto ao scroll do mouse, vai funcionar do mesmo jeito que pan em plantas, em pranchas, cortes ou elevações. Em tabelas também não apresenta nenhuma diferença utilizando o Shift. Mas se a gente utilizar o desenho em 3 dimensões e a tecla Shift ao mesmo tempo pressionar o scroll do mouse, a gente vai ter a ativação do comando Orbit, aquele modo de visualização que gira este cubo de visualização, gira de forma livre. Se nós pressionarmos simultaneamente tanto a tecla Ctrl como o scroll do mouse, vai funcionar como o zoom, que é a mesma coisa que movimentar o scroll do mouse sem pressionar. E isso funciona aqui, ó, em planta, em 3 dimensões, em pranchas, em elevações e cortes, mas não funciona novamente em tabelas. Portanto, pressionar o Ctrl e pressionar o scroll do mouse não vai ter uma função, pois ele vai ser a mesma coisa que utilizar o scroll do mouse sem pressionar. Se eu pressionar a tecla Shift simultaneamente ao movimento do scroll do mouse para cima e para baixo, sem pressionar, não vai acontecer nada, nem zoom, nem no 3D, nem na planta baixa, em nenhum desenho, folha, elevação ou corte tem qualquer efeito, nem mesmo em tabelas. É como se a gente tivesse o nosso scroll do mouse travado, porque ele não faz nenhuma movimentação. Bom, e se for a tecla Ctrl? Se eu pressionar o Ctrl e movimentar o scroll do mouse sem pressionar. Nas folhas não teve diferença. Nas elevações e cortes também não teve nenhum efeito. Em 3 dimensões, ele ficou parado, assim como em plantas. Novamente, é como se tivesse travado o scroll do mouse. No entanto, funcionou de uma forma diferente em tabelas. Fez uma aproximação, ativou o zoom. Portanto, o único comando de visualização que funciona em tabelas é o Ctrl mais a movimentação do scroll do mouse, sem pressionar. Resumindo então as funções do scroll do mouse, se eu simplesmente rolar vai funcionar como zoom, isto em plantas, em 3D, exceto na tabela. Se eu pressionar o scroll do mouse vai funcionar como um pan, isso novamente em plantas, 3D, pranchas, exceto em tabelas. Se eu utilizar a tecla Shift e simultaneamente pressionar o scroll do mouse, vai funcionar apenas na vista em 3 dimensões com o comando Orbit. Se eu utilizar a tecla Ctrl sem pressionar o scroll do mouse, apenas indo para cima e para baixo, eu vou ativar o zoom apenas nas minhas tabelas.
Agora vamos voltar aqui ao desenho em 3 dimensões, que eu quero mostrar para vocês o cubo de visualização. Bom, ele é muito fácil de usar, né? A gente pode rodar aqui o cubo apenas segurando o clique do mouse sobre essa circunferência, essa coroa circular. A gente pode clicar em diversos pontos aqui para ele posicionar frontal, isométrico, direita, isométrico novamente, a parte superior, voltar aqui para outra posição isométrica, outra aqui. Só que ele tem também algumas configurações. Se eu clicar aqui nessa setinha, eu tenho como indicar se eu quero em perspectiva ortogonal. Como é que é isso? Aqui é a perspectiva paralela e aqui é a perspectiva cônica. Se a gente clicar aqui, ó, veja que ele ficou com um efeito de visualização mais próximo do real. É bem interessante, mais próximo da visualização humana. Normalmente a gente trabalha aqui em ortogonal e só ativa a perspectiva quando a gente quer fazer realmente algum efeito final na renderização para ficar mais semelhante à realidade. Aqui tem outras opções bem interessantes também, que é orientar para uma determinada vista. Você pode orientar para uma planta de piso de nível 1, de nível 2 ou para o do terreno. Você pode orientar para alguma elevação, apesar de que você já tinha aqui, né, de modo fácil. Na verdade, você tem aqui frontal, superior, lateral, mas nem sempre o frontal é exatamente o norte ou o sul. A gente define aqui, ó, define frente para a vista. Então, a frente vai ser qual? A leste, a norte, a sul, a oeste. Aí é como se a gente posicionasse nosso cubo exatamente para a vista que a gente quer. Então, a frontal vai ser aqui, vamos ver, na parte superior. Então, a frontal vai ser aqui a, digamos, norte. Eu posso colocar aqui a frontal sendo a norte. Então, se eu clicar aqui em frontal, ele vai me mostrar o norte. Mas antes o frontal estava como sul. Então, se eu clicar agora em frontal, deixa-me girar aqui. Pronto, frontal vai ser a parte sul. Continuando aqui na orientação para a vista, então eu posso colocar orientado para a elevação leste, norte, sul, independente de qual é a frontal, certo? Eu posso orientar para um determinado corte, por exemplo. Vou indicar aqui para Building Section. Veja que interessante, ele mostra o corte em perspectiva. Se eu colocar aqui uma visão isométrica, olha que legal. Então eu tinha um corte aqui, ele mostrou o corte agora perspectivado. E funcionou da mesma forma para plantas. Se eu colocar aqui, orientar para a vista, planta de piso, nível 1, ele coloca nível 1 para a gente, com a vista superior. Se a gente colocar aqui, ó, no cubo em perspectiva, pronto, eu tô com a minha planta em perspectiva. Bem interessante, não é? Vejam que ao direcionar para aquela vista, ele fica com as configurações daquela vista. A planta baixa tem um corte a uma determinada altura do piso, mas também temos um corte aqui no terreno, uma forma de representação, tá? Não se preocupe, depois a gente vai ter uma aula específica só sobre essa parte da vista. Eu vou mudar aqui para uma vista em 3 dimensões, por exemplo. Vejam que já ficou totalmente diferente. A parte de recortes, tudo mudou. Temos também como configurar algumas opções deste cubo de visualização, inclusive não exibir o cubo, utilizar transições animadas ao trocar de vistas, exibir a bússola, ou seja, norte, sul, leste, oeste, entre outras configurações. Aqui no Revit em inglês a gente tem estas mesmas configurações, o mesmo cubo, só que obviamente está tudo em inglês, né? Front, left, top. Aqui nas opções a gente tem perspectiva ortográfica, que é a cônica ou a isométrica. Temos aqui Set From to View, que é definir a frontal como sendo a vista leste, norte, sul, oeste. Reset Front, que é voltar aos padrões da vista frontal. Show Compass é exatamente mostrar a bússola. Orientar para a vista é aquela mesma coisa, vista de planta, for planes, elevations, elevações, sections, são os cortes. 3D Views, orientar para uma direção, norte, sul, leste, oeste, ou noroeste, nordeste, etc. E Options. Em Options, a mesma coisa, a gente tem a possibilidade de mostrar o cubo, né? Show the View Cube, etc. Mas a gente costuma não mexer. Caso você modifique alguma coisa e queira voltar para os padrões iniciais, você clica aqui em Restore Defaults. E no de português, você pode aqui em reinicializar a frente, voltar para a frontal para a vista padrão. E em opções, você pode também aqui restaurar os padrões. Pronto, agora sobre visualização, só falta a gente ver alguns comandos de zoom, que é muito fácil, semelhante ao que era no AutoCAD, como zoom Windows, zoom Previous. Estes comandos de zoom ficam localizados aqui na barra de navegação, que tem tanto na vista 3D, como em plantas, em pranchas, elevações e cortes. Só não tem
nas tabelas. Então, esses comandos de zoom não vão funcionar aqui nas vistas de tabela. Quais são os comandos de zoom principais que nós temos? O primeiro, que é semelhante ao zoom in do AutoCAD, aqui ele vai se chamar Zoom Region, ZR. Então, você faz uma janela do detalhe que você quer ver. Ele também funciona com as letras ZZ. Com 2 cliques, você pode dar um zoom, né, a partir de uma janela no que você deseja ver. Se você quiser voltar para a visão anterior, é Zoom Previews, ZP. Se você tiver também mexido com seu desenho com qualquer pan, você também pode utilizar Zoom Previews ou Preview Zoom para ver a visão anterior. Na barra de navegação, esses comandos ficam aqui. Zoom na região, que é equivalente ao Zoom Window, e Zoom anterior, que é o Preview Zoom. Em inglês, a mesma coisa. Aqui nós temos Zoom in Region e Preview Span, Preview Zoom. Para o Preview Zoom, você pode utilizar as letras ZP ou ZC. Zoom próximo, Zoom ou Pan próximo, é você desfazer o que você fez no Zoom Previews. Em inglês, chama-se Next Pan ou Zoom. Só que você tem que ter ativado o comando Zoom Previews, né, Preview Zoom, para poder ativar esse comando aqui, Next Zoom. Então você fica alternando entre o que você previamente que você fez e o posterior. Mas esse comando Next Zoom aqui não é muito utilizado não. Diferente do Zoom Previews, né, do Preview Span, Preview Zoom é muito utilizado, mas esse aqui nem tem uma letra de atalho já configurada padrão para ele, a não ser que você queira configurar. E se você tiver mexido bastante no seu desenho, tiver modificado de posição, já nem sabe onde é que está o seu desenho mais. Não sei se vocês lembram no AutoCAD que a gente usava o Zoom Extends. Aqui nós temos esse mesmo comando, só que chama-se Zoom to Fit. E pode ser ativado pelas letras ZE ou ZF, que significa Zoom to Fit, ou ZX. Todos esses 3 atalhos ativam esse comando. Deixa eu mostrar aqui no de português. Vou colocar aqui ZX. Pronto, ó, voltou para a visão vendo toda o nosso desenho. Sem querer eu mexer aqui. Nós também tínhamos no AutoCAD um comando chamado Zoom All, que tinha a ver com os limites. Não é que a gente tem aqui no Revit, mas a gente tem uma espécie de Zoom All. Zoom All é o seguinte: se eu tiver mexido no meu desenho em diversas posições, diversas vistas 3D, na prancha, aqui elevações, e de repente eu quiser ver toda a extensão do desenho, ao invés de usar Zoom Extends, que vale para cada uma dessas vistas, eu uso Zoom All. A gente tem aqui, ó, em português, Zoom em todos para ajustar. Esse em todos são todas essas vistas, onde o Zoom funciona. Em inglês a mesma coisa, tá? Aqui, ó, Zoom All to Fit. Então, se eu tenho esta visão, esta vista aqui, essa visão em 3 dimensões, a prancha, a elevação, com modificação do meu zoom, eu boto aqui ZA. O que vai acontecer, ele vai mostrar em todas as minhas vistas, onde funciona o zoom, né, o desenho ajustado à minha área de trabalho. Vamos fazer lá em português? Aqui, ó, vou colocar ZA. Olha, ajustou a elevação, ajustou a prancha, ajustou o desenho em 3 dimensões, a planta baixa. Esse comando Zoom All é bem interessante para ser visto quando a gente está com todas as janelas distribuídas aqui na nossa área de trabalho. E como é isso? A gente tem aqui em vista as possibilidades de manipulação dessas nossas janelas. Eu tenho sempre passado de uma para outra, mostrando aqui para vocês, mas a gente tem como ver todas essas janelas simultaneamente. A gente pode alternar aqui da forma como eu estou alternando. A gente pode alternar aqui também, ó, em vista, alternar janelas. Aqui eu mudaria para tabelas. Depois, novamente, eu mudaria aqui para elevação. Claro que é bem mais rápido eu estar clicando aqui diretamente nas minhas janelas. Mas eu tenho a possibilidade também de ver as janelas aqui lado a lado. A gente pode tanto clicar aqui como digitar WT. Veja que minhas janelas ficaram todas distribuídas com uma outra ordem, né? Porque como eu estava primeiro com a leste ativa, então ela colocou essa leste aqui. E aí reorganizou as outras janelas, distribuindo-as aqui na minha área de trabalho. Então, se eu usar agora o comando Zoom All, ZA, veja que interessante. Ele vai e enquadra todas as minhas vistas agora nesse novo tamanho de janela que eu tenho para cada uma destas vistas. Ah, mas eu não quero ver assim, tá muito pequenininho, eu quero ver do jeito que estava antes. Você pode vir aqui em Guia Vistas. Tanto você pode clicar aqui, como você pode digitar TW. Pronto, voltou ao que estava antes. Aqui ficou com uma nova ordem, tá vendo? Ó, não está na ordem que estava anteriormente. Você pode reorganizar, você pode colocar aqui, ó, a leste era a última, basta segurar o clique e arrastar.
Essa aqui, a 001, era a primeira. Depois tinha aqui nível 1. Depois a de 3D. Depois essa tabela, agora tá certo. A prancha 2 e leste. E aqui novamente, se eu digitar ZA, pronto, eu tenho aqui todas as minhas vistas organizadas de acordo com esse novo tamanho agora da minha janela. Ah, mas tem muita janela aberta, eu não queria tantas janelas assim. Aí você tem a possibilidade de fechar todas as janelas que estiverem inativas aqui, assim como também aqui este comando está disponível na minha barra de ferramentas de acesso rápido. Se eu clicar aqui, ele fecha todas aquelas janelas que eu tinha abertas e deixa apenas a que estava ativa. Ah, mas eu não queria, então você vai ter que abrir todas de novo. Então a gente tinha aqui, a primeira era a A001, e aqui eu posso alterar a ordem. Depois eu tinha uma em 3D, uma tabela, eu abri a 102 e a leste. Pronto, eu estou com as minhas vistas todas abertas novamente. Claro que eu poderia também dar Ctrl Z, só que aí eu poderia desfazer algum comando que eu tivesse feito, né? Eu estou falando de abrir depois de ter fechado e feito alguma coisa. No Revit em inglês, a gente tem aqui esses mesmos comandos em View. Nós temos Switch Windows, que é alternar entre janelas. Nós temos Close Inactive Views. A mesma coisa nós temos aqui, ó, Close Inactive Views, para fechar todas as que estão inativas e deixar só uma ativa. E aqui temos também o comando WT e TW, que é Tile Views e Tab Views. Significa janelas lado a lado e depois janelas em guias. Aqui eu teria WT, poderia colocar aqui, ó, Zoom All. Veja como ficaram novamente, todas elas ajustadas. E TW para voltar ao que a gente tinha antes. E aí eu posso dar Zoom All novamente. Com esses comandos básicos, já é suficiente para vocês terem a liberdade de visualização dos desenhos. Não vou ter nenhuma dificuldade, espero. Treinem bastante, podem abrir esse desenho e praticar, porque a gente vai precisar manipular bastante os nossos desenhos quando a gente começar o nosso projeto. Até lá!